Muito bem-vindos à edição 107 do nosso CryptoStorm. Hoje, nosso líder maior não está aqui conosco, porém nós vamos tocar aqui para frente. Líder supremo. Nosso líder supremo André Franco ainda continua em Portugal à procura das melhores smart coins aí do mercado para vocês e conhecendo outras coisas aí muito interessantes sobre o mercado. Quem está nas assinaturas aqui da Empíricos está sabendo aí em primeira mão do que a gente está falando. Mas, sem mais delongas, vamos aqui hoje abrir com um tema, pessoal, que me anima muito, deve estar animando o Luca bastante, não só em questão de realizar lucros em cripto, mas assim, em questão de como sociedade funciona, como tecnologia está progredindo e como todas essas mudanças interferem no comportamento do consumidor, como a gente se relaciona entre si, como a gente consome, se vende, se mostra, que é através da internet. Então vamos agora para o ano de 2150, comentar aqui um pouquinho sobre metaverso, sobre algumas coisas que aconteceram essa semana, sobre jogos, a gente pode dar o start aqui falando do Facebook, né? A transformação aí pouco similar do rebranding, né? Um pouco similar aí com o que o Google fez, mudando o nome aí para Alphabet, da empresa principal. O Facebook aí mudando para metaverso. Então, primeiramente, Luca, quiser dar oi aí para a galera. Fala pessoal. Mais um CryptoStorm, hein? Vamos lá. Cara, eu quero ver quando é que a gente vai chegar na marca dos 200, hein? Pô, estamos chegando. Dia a gente chega lá. Então, houve aí esse rebranding do Facebook. Facebook aí que é notório já por algumas questões aí um pouco, como é que eu poderia dizer, controversas, né? Em questão de privacidade de dados, de liberação de dados de usuários para terceiros. Eu ouso dizer que é uma das marcas mais mal vistas nos Estados Unidos de longe. É verdade. Tanto pelo público quanto pelos reguladores, assim, pelo pessoal do Senado odeia o Mark Zuckerberg. Toda semana chamam ele lá pra resolver alguma coisa e ele fica lá naquele esquema, né? Com aquela carinha de reptiliano. Cara, e assim, é uma coisa que eu acho que é sim inerente dos modelos de negócio que estão em Web 2, né? Então, assim, pessoal, antes de começar, né, a adentrar aí no metaverso, acho que a gente tem que falar um pouco da história da web, né? A história da internet, que é essa ferramenta tão importante, talvez aí a invenção mais importante do século XXI. Ouso dizer, né? Não só eu, mas muitos especialistas. Web 1, que foi a primeira fase da internet, aí de 1995 até, começo dos anos 2000, até 2005, por aí. Era uma internet em que você não conseguia interagir com o site, né? Era mais um site que você só podia ler, era chamada internet do Read Only Content. E era basicamente isso, você ia no site, você lia, era uma Wikipédia da vida e era uma coleção de hiperlinks que te levavam entre as diversas páginas da internet. Adentra Web 2, né? Que foi aí, está sendo marcada por serviços que funcionam em cima desses protocolos que permitem esses sites, né, na internet, que são os Facebook da vida, os Twitter, e eles funcionam basicamente provendo um serviço para usuários. Esses usuários estão ali imputando as informações deles, né, dando informações não só através de KYC, que é Know Your Customer, mas também demonstrando os interesses dentro daquela plataforma. E em troca, o que o Facebook, essas empresas que na verdade são aí, grandes empresas que analisam dados, né? analisam as pessoas que estão ali dentro daquele ecossistema, elas usam esses dados para direcionar conteúdo para essas pessoas de forma que elas fiquem naquela plataforma por mais tempo e consumam mais coisas. E outra forma... Foi uma das grandes revoluções da publicidade, né? Exato. Eu diria essa publicidade direcionada de acordo com o interesse das pessoas. Assim, tem muita gente que se assusta até, né? Se eu te comentar com o Walter aqui de yoga, por exemplo, eu tenho certeza que vai abrir, né? Que quando abrir meu Facebook, vai ter lá umas 5 propagandas de yoga, coisas relacionadas a yoga, cursos e tudo mais. Porque justamente... O celular estaria o tempo inteiro te escutando, coletando seus dados mesmo para realmente
utilizar esse recurso de targeting de público na hora de fazer a publicidade, que é uma coisa muito efetiva quando a gente fala realmente desse novo modelo de marketing com a internet, né? É uma coisa que a gente até mesmo usa bastante aqui também, é o novo modelo de fazer negócios. Demais. E, assim, criou-se uma fome por dados, né? E aí você tem a evolução de várias outras ferramentas que vão se tornando úteis no mundo, né? Como, por exemplo, inteligência artificial, vários métodos de machine learning. É uma coisa que essa ciência do marketing, né, trouxe esses diversos avanços. Mas qual o problema por trás de tudo isso? É que quando você tem um serviço como um Facebook que centraliza esses dados, né, eles, como foi o exemplo aí da Cambridge Analytica, eles venderam pacotes de dados dos usuários sem permissão, sem a devida permissão, para terceiros. Então, a partir do momento em que a gente adentra internet e a gente cada vez mais se está na internet, né? A internet é parte de nós e nós somos partes da internet, parte de nós está ali na internet, seja através de Instagram, WhatsApp, etc. Os nossos dados, as nossas informações se tornam ativos valiosos. Então, ter aí uma legislação, alguma forma de direito que resguarde a segurança dessas informações é de altíssima importância. E aí que entra a terceira fase da web, que, assim, é uma situação muito interessante que eu vejo, assim, a gente que está tendo a oportunidade de estar em cripto e ver esse movimento ser criado, né? Porque, assim, não existe uma definição. Tá aqui no Aurélio, né? No dicionário, o pessoal aí que conhece dicionário ainda, né? Dicionário Aurélio, Web3 é isso aqui. Não existe essa definição, né? Então, assim... Eu acho que antes da gente entrar em Web3, eu só queria realmente fechar a Web2. Eu acho que uma maneira de você pensar na Web2 assim, consistente, assim, uma analogia que eu acho que facilita muito o entendimento, é que na Web2... você extrai o valor dos usuários, né? Os usuários, eles estão ali para a plataforma extrair valor deles, né? Então, você extrai valor através de coleta de dados, essa publicidade direcionada e tudo mais. Então, extrai-se o valor dos usuários, né? Os usuários, quando eles usam uma plataforma gratuita na internet, por exemplo, no Facebook, na verdade não é gratuito, né? O que você está fazendo, na verdade, é basicamente alugando aquela conta, porque você nem tem propriedade sobre aquela conta de fato. Você tem uma chave de acesso. Você tem uma chave de acesso e você paga aquele aluguel através dos seus dados que você gera utilizando a plataforma. Então, acho que uma maneira de se imaginar o Web2 é essa maneira de aluguel, né? Existe esse real estate virtual dos sites em que você pode criar suas contas e tal, e você paga por estar usando aquele site através dos dados que você gera nele. É isso aí. E voltando para o Web3, a gente justamente quebra esse paradigma de que os seus dados pertencem a outra pessoa ou a outra organização que não seja você, né? Os protocolos que, por exemplo, o Ethereum, qualquer blockchain ou qualquer, sei lá, a gente tem vários exemplos de jogo, de serviços que estão ali nessas diversas blockchains, que não existe um só dono daquela plataforma, né? As pessoas, elas adentram essa plataforma através de tokens e através de exercendo ali um papel econômico dentro daquele serviço que é estabelecido por código. E aí, acho que essas são as duas partes assim que realmente avançam a era da web, né? De Web 2 para Web 3, que é justamente essa possibilidade da gente transmitir valor e da gente estabelecer propriedade digitalmente através de NFTs. Exatamente. Acho que esse é o maior passo na direção da Web3, foi o advento dos tokens não fungíveis, né? Porque abre-se um mundo de fato, né? Porque antigamente, assim, antes do NFT, você tinha propriedade digital na forma de Bitcoin, mas era uma propriedade fungível, né? Então, ela não serviria para alguns casos. O que a gente vê hoje, o use case deles por diversos pontos da blockchain, né? Hoje a gente tem projetos que usam NFTs de maneiras super inovadoras e super diferentes, até mesmo a própria Uniswap, por exemplo. Hoje, quando você abre uma posição de liquidez na Uniswap V3, em vez de você receber um token RC20, como era na Uniswap V2, né? Você recebia um LP
ERC20, hoje você recebe um LP que é uma NFT que simboliza a sua posição de liquidez, porque cada posição de liquidez na Uniswap V3 tem parâmetros únicos estipulados pelo usuário. Então, o parâmetro ideal para que se possa conservar esses parâmetros únicos é um parâmetro de NFT. Então, vai assim, criando-se essas maneiras de você poder representar coisas que são únicas na blockchain, né? Então, e limitadas também, né? Então, esse advento da propriedade digital, ele faz aquela ideia de um mundo completamente digital deixar de ser uma coisa da imaginação, uma coisa de filme de ficção científica e tudo mais, para ser algo mais próximo da realidade. Porque quando você consegue assegurar a privacidade, você consegue, por consequência, assegurar N outras coisas. Eu diria que propriedade é uma das coisas fundamentais quando você vai criar um ecossistema, criar um meio pelo qual as pessoas vão não só se comunicar, mas vão também estabelecer comércio, estabelecer trocas voluntárias e tudo mais. Então, isso depende muito da noção de propriedade, e a propriedade digital, com certeza, nossa, deve ter sido, se não um dos maiores avanços do nosso tempo, o maior avanço do nosso tempo. Cara, vai mudar muita coisa. E assim, a gente ainda tem que ver mais a adoção disso, porque é uma coisa que está, como eu disse anteriormente, está se desenvolvendo, né? A gente não tem assim, a Web3 formada com todas as integrações de protocolo, tudo bonitinho, mas é uma coisa que a gente já consegue ver. E essa transformação do Facebook, como a gente vai comentar aqui mais adiante na mineração da semana, como disse o Jeff, não sei se foi o Jeff Dorman, o chief analista, o analista-chefe lá da Arca, ou se foi algum outro analista dele, mas que, muito embora a comunidade cripto tenha achado essa transformação do Facebook aí, meio que tentando ocultar a imagem negativa, né? Zuckerbergear um metaverso para si, né? Na verdade uma coisa muito boa para questão de adoção, porque assim, pô, quantos daily active users o Facebook não tem? 1,9 bilhões de pessoas. Então, no momento em que você possibilita, assim, eu não sei como é que vai ser o formato lá do metaverso deles, como é que eles pretendem implementar isso aí. Ainda tem outras questões aí envolvendo a stablecoin do Meta, né, do Diem, que já teve aí nome Libra, provavelmente vai ter mais outros 10 nomes até sair. E depende do Senado deixar também, porque acho que se tem uma coisa que deixa a Elizabeth Warren lá de cabelo em pé, é quando junta Zuckerberg com cripto, porque ela odeia os dois. Ela odeia tanto o Zuckerberg quanto o cripto. Então se junta o Zuckerberg e cripto, aí já era. Aí ela deve ficar com sangue nos olhos. Rachar os dentes. Deve morrer de ódio quando ouve as duas coisas na mesma frase. Quando ela deve ter visto a notícia de, tipo, Zuckerberg planeja criar mundo virtual com blockchain e NFTs, ela deve ter quase morrido na casa dela. Emitindo sua própria cripto, né? Então isso aí é uma coisa que descentraliza demais o poder, cara, do governo, né? Então a legislação, principalmente a americana, que a gente tá vendo aí, é sempre o palco, né, dessas grandes evoluções tecnológicas, porque, enfim, Estados Unidos é Estados Unidos, né? O berço do capitalismo, empreendedorismo e, enfim, toda essa história aí que a gente já conhece. Voltando um pouquinho para trás, eu queria comentar, eu comentei, né, o Web 2 a gente tem esse modelo em que se extrai valor do usuário. Quando a gente fala de Web 3, o que é muito claro e evidente é que essa noção se inverte, né? Em vez de você extrair valor do usuário, você compartilha o valor com o usuário. O usuário, ele ganha com o crescimento da plataforma. E a gente tem alguns exemplos disso dentro da blockchain hoje. Um grande exemplo, na minha opinião, é o jogo Axie Infinity, né? A gente tem um jogo que cresceu absurdos do ano passado para cá. E esse jogo, sinceramente, acho que é uma das coisas que eu mais vi retornar para a comunidade na minha vida, assim. Primeiro que você ganha dinheiro por jogar o jogo, já começa nessa noção, né? Você é recompensado por utilizar aquilo que os caras construíram. Eles não extraem valor de você, não é um jogo, assim, no sentido clássico que a gente vê hoje, que se tem aquelas loot boxes que precisa se comprar com cartão de crédito, etc., e se extrai valor do usuário. O valor é compartilhado com o usuário através dessa remuneração com esse LP. A gente teve o próprio airdrop lá, que eu
que eu até hoje tenho dor de corno nesse airdrop aí, porque os caras deram 2 milhões de dólares pra quem jogou o jogo antes de outubro do ano passado. Agora vai ter provavelmente um airdrop do RON também, que vai ser o token da Ronin. Então, assim, se tem uns caras que estão dando uma lição de que tem como você criar um modelo de negócio lucrativo e mesmo assim compartilhar esses lucros, esse crescimento, essa prosperidade com a comunidade, são os caras, o time por trás do Axie Infinity. Eles mostraram isso muito bem. O jogo não para de bater recorde de revenue. Acho que até o mês de agosto era pau a pau Axie Infinity e OpenSea assim, na disputa para ver quem gerava mais revenue no mundo das finanças descentralizadas, né? Muitas vezes ficou acima até das próprias fees do Ethereum, o tanto que o Axie Infinity estava faturando. É impressionante. É uma coisa absurda, assim. Eu acho que não existe exemplo maior de algo que deu certo com esse modelo Web3, de se compartilhar realmente com o usuário esse crescimento da plataforma. E você torna o usuário fiel, né, cara? Porque você quer ver o negócio prosperar, você quer ver a evolução daquele ecossistema, seja melhorando a jogabilidade, seja tendo competições dentro do ecossistema. Então, mais uma vez, a gente está comentando aqui da progressão, né, de evolução dos modelos aí baseados em tecnologia. Jogos, a gente começou com os pay to play, né? Que você vai lá na GameStop da vida, ou então nos Camelô Pirata e compra lá o joguinho para enfiar no seu PS3 e você joga ali. Aí você também tem aí você tem os marketplaces, né? Que foi aí um advento do PS3, né? Que você ia lá, comprava o jogo já online. Depois vocês têm os free to play, que são os Fortnite da vida, que é de graça para jogar. Mas, cara, é bizarro o tanto de dinheiro que é movimentado só com itens compráveis do jogo, de skin, dessas coisas. E aí a gente volta de novo para aquela história de NFT. Porque, assim, NFT tem tanta aplicação, né? Porque a melhor analogia que eu ouvi nesses dias, não sei, acho que foi do Chris Dixon, do A16Z. Ele falou que, cara, um NFT é o análogo do que um objeto é aqui no nosso mundo físico. Exatamente. É um objeto, qualquer objeto. É um objeto no mundo virtual. Pois esse microfone aqui que eu tô falando tem um dono. Esse computador que eu tô falando tem um dono. O banco lá da praça, lá do lado de fora, tem um dono, né? Então, assim, como você estabelece essa propriedade é a maneira básica de como o mundo funciona, né? Acho que a única diferença-chave que eu diria é que o NFT, ele pode ter diversas aplicações diferentes para o mesmo NFT, né? Porque, por exemplo, um developer pode implementar, por exemplo, um NFT que representa, sei lá, uma skin em um jogo, e essa mesma NFT pode ser usada em outro jogo para, de repente, você ganhar um item, alguma coisa desse tipo, sabe? Então, existe essa interoperabilidade que é inerente ao ecossistema de blockchain, né? É o ecossistema das próprias finanças descentralizadas e tudo mais. Então, você vai poder integrar os itens do seu jogo, por exemplo. Vamos supor, existe um mercado hoje muito grande, não sei se os ouvintes são ligados nisso, mas existe um mercado de skins muito grande no CSGO, né? CSGO, Counter-Strike, quem joga aí, dá um salve depois, adiciona na Steam. Mas a ideia vamos supor que as skins do jogo fossem NFTs. Você poderia vender elas por fora, que já é um mercado que existe, porque atualmente você só pode vender elas dentro do próprio mercado da Steam, e a Steam pega um pouco do valor que você vende, você só pode usar aquele dinheiro dentro da loja da Steam, você não pode sacar para sua conta, etc. Tem N limitações. Então, muita gente vende por fora. É uma prática que a Steam, teoricamente, não apoia. Quando ela descobre que alguém fez, acaba tendo alguma penalidade, alguma coisa. Mas é um mercado que existe. Supondo, por exemplo, que isso fosse integrado na blockchain, você teria como fazer isso nativamente. Você poderia vender o seu item no OpenSea, você poderia colocar ele no Fractional, por exemplo, e pegar os tokens ERC20 e vender uma parte só e continuar com uma outra parte daquela sua skin que de repente poderia ser muito valiosa. Você poderia jogar também o seu NFT num protocolo de liquidez como Centrifuge, para você conseguir liquidez daí. Exatamente. Colateralização de NFTs. E aí você também pode tokenizar, né? Fazer um NFT de um ativo real, né? Tokenizar um imóvel ou, sei lá, um título de dívida, qualquer coisa que você imaginar. Exatamente. Dá para virar um objeto digitalmente em uma blockchain. E é isso que é tão revolucionário, cara, que vai mudar tanta coisa. E sabe o que eu acho mais incrível de tudo?
Talvez não uma incrível, né? Porque, assim, é tanta coisa incrível que é difícil fazer o ranking. Mas, cara, o que a gente vai ter de criatividade acontecendo nesses ecossistemas é uma coisa bizarra. Porque você garante que o usuário vai ter o valor dele assegurado. Você garante que a propriedade dele vai estar assegurada. Então, e aí tem também a questão da componibilidade, que é você justamente conseguir integrar esses NFTs de várias formas em vários protocolos. Acho que um exemplo muito legal disso aí é o Loot, né? Nossa. O Loot é uma ideia muito doida. Não sei se vocês, ouvintes do podcast, estão familiarizados com a ideia do Loot, mas o Loot é basicamente um baralho de cartas. Baralho de cartas mesmo, mas como que a gente joga, que tem 4 naipes, etc. Só que ele não é bem um baralho de cartas nesse sentido, né? Ele tem o mesmo propósito de um baralho de cartas. O que eu quero dizer? Com baralho você pode jogar 50 jogos diferentes. Você pode jogar paciência, você pode jogar truco, você pode jogar pôquer, você pode jogar buraco, você pode jogar o que for. E a ideia com o Loot é a mesma. O cara lá atrás lançou as cartas, mas não lançou o jogo. Então você tem diversos NFTs que descrevem um inventário com todo tipo de item diferente, com raridades diferentes, com status diferentes. Mas você não tem um jogo por trás disso. Ele deixou que o jogo fosse criado pela comunidade. É uma coisa muito parecida com o baralho de cartas, né? Ninguém sabe quem criou o baralho de cartas de fato que a gente usa hoje, né? Com os 4 naipes, da maneira que ele é hoje, né? Com ás, os números de 1 até 10, rei, rainha, valete. Ninguém sabe quem criou isso, mas mesmo assim foram criados vários jogos através desse mesmo baralho. E assim, é o mesmo baralho e você usa pra jogar paciência, usa pra jogar buraco, usa pra jogar pôquer. E a ideia é a mesma com o Loot. Você vai ter o mesmo baralho que você vai poder utilizar em, sei lá, 50, 60 plataformas diferentes que vão talvez dar suporte ao Loot. E aí você tem esse baralho de cartas virtual que você pode utilizar pra jogar qualquer jogo. É uma ideia, na minha opinião, revolucionária, assim. Você aposta na comunidade, né? Você lança o produto e espera que a comunidade crie a aplicação para ele. Né? Para quem não viu ainda o Loot, galera, ele tá no marketplace da OpenSea. E se você for ver lá, o que ele basicamente é um quadradinho preto, dizendo assim, instruções básicas do que é aquele item, né? Sei lá, não sei se existe esse item de fato, mas eu tô dando aqui um exemplo do que poderia ser, né? Sei lá, tem assim escrito, espada de cristal, capacete de chocolate, não sei. Umas coisas assim mesmo, nesse sentido. Assim, é uma ideia muito interessante e mostra justamente que os developers eles estão de olho nesse negócio de componibilidade, né? Quando você pensa hoje uma aplicação, seja uma aplicação financeira, uma aplicação voltada para uso social, uma aplicação voltada para jogos, talvez, sempre se pensa muito na componibilidade hoje em dia. Já se tem maneiras, por exemplo, de fracionalizar NFTs. Você pode pegar esses NFTs fracionalizados, por exemplo, e ir numa pool da Fuse, lá na Harry Capital, e pegar um empréstimo lastreado no seu CryptoPunk, sabe? Essas aplicações, elas começam a aparecer e pô, isso me deixa super animado, sabe? Vai ser a financialização de tudo. Todo mundo vai ter acesso a finanças de fato. Você que joga seu jogo na sua casa, por exemplo, sei lá, vai poder pegar o seu item do jogo, vai poder fazer esse tipo de empréstimo, vai poder utilizar ele como colateral para pegar o empréstimo, vai poder, de repente, trocar ele por dinheiro na Uniswap, etc. Vai ter N aplicações. As coisas vão conversar entre si. Às vezes você pode até ser pago por twittar, por exemplo, numa plataforma do futuro, vamos dizer assim. Acho que até já tem um projeto nesse sentido, acho que chama Idea Markets, em que se tem tipo uns patrons que eles elegem quem acaba soltando as melhores ideias no Twitter, um negócio assim, e a pessoa vai ganhando como se fosse uma espécie de salário mensal de acordo com que o público decide se o que ela tá falando é importante ou não, sabe? É impressionante, assim, e isso integrando uma plataforma que não é nem Web3 nativa, né? Uma plataforma que é Web2, que é o Twitter. Cara, e um exemplo aqui, um outro exemplo que eu acabei de pensar aqui, porque você deve estar sabendo que o Lollapalooza e o Rock in Rio aí vão rolar esse ano, né? Uma outra possibilidade para essa tecnologia de NFTs é justamente disruptar, não sei, do verbo disruptive, né? A indústria de tickets. Porque, cara, você
justamente por você ter a posse daquele negócio, aquele objeto digital, ter propriedades que você pode compor em cima delas, você cria outros mercados, né? Então, por exemplo, vamos dizer que esse ano eu vou pro Lollapalooza, mas vamos dizer que a gente está no ano aqui de 2050 e já estão negociando aqui, e eu acho que nem 2050, cara, acho que vai ser muito antes do que isso. Mas enfim, o ingresso não vai ser mais um ingresso, vai ser um NFT que você pode comprar, ele vai estar na sua carteira digital e ano após ano você vai comparecendo aos Lollapaloozas, não só aqui no Brasil, você, sei lá, vai no Chile, vai nos Estados Unidos, e aquele seu NFT, que é para sempre, né, ele vai acumulando tanto, sei lá, é programável de quem é o emissor da NFT, né? Pode programar para você receber recompensas por ir pelo show, você pode estar recebendo promoções ali do próprio evento. E você também pode vender esse passe que acumulou todos esses benefícios porque você fez parte daquela comunidade, né? Então você criou ali um mercado restrito àquela comunidade. Isso aí é fantástico. Eu acho que a gente já tá vendo isso acontecer um pouco com a comunidade do Bored Ape Yacht Club. O Bored Ape Yacht Club já tá criando algumas coisas exclusivas para quem tem uma NFT dessa comunidade. Por exemplo, se eu não me engano, eles estão planejando uma festa que vai ser... só vai ter entrada na festa quem de fato quem for holder de um NFT do Bored Ape Yacht Club. Vai ser em um iate, não? Não sei se vai ser no iate, é uma boa pergunta. Não sei se tem como ser no iate, não. Acho que é muita gente. Se de repente uns 3 iates, acho que dá. Aí junta os 3, assim, faz um festão. De repente um cruzeiro. Os caras têm dinheiro pra isso. Com certeza. Bilhões e... Cara, é impressionante, né? Uma ideia que começou, não sei, foram 4 caras, não sei. Acho que foram uns 4 ou 5, uma coisa assim. Começou em abril, os caras fizeram um NFT e agora já vale bilhões a coleção, cara. Não, e não só isso, né? Tem pessoas notórias que tem Bored Ape Yacht Club na carteira. Um exemplo que eu daria é o Stephen Curry, astro da NBA, que chegou até a usar como avatar no Twitter o Bored Ape Yacht Club dele, sabe? O avatar do BAC dele. Assim, é absurdo como essa comunidade se tornou forte em tão pouco tempo e atraiu gente de todo qualquer lado, e hoje é uma espécie de flex, né? Você ter um CryptoPunk, você ter um Bored Ape, é um flex, né? Sei lá, ainda mais nesse mundo de pandemia, né? Pandemia, ninguém pode se ver pessoalmente e tal. Não tem como você mais fazer aquele flex com a sua Ferrari, com a sua Lambo. Você faz o flex botando um CryptoPunk lá no seu Twitter e linkando a sua carteira, sabe? Essa é a evolução do Instagram. O que as pessoas fazem no Instagram? O começo do Instagram não era tirar foto de comida, não era... sei lá, postar foto do seu carro. Logicamente, isso não é todo mundo, mas é uma evolução disso. Ainda é uma coisa que movimenta muito no Instagram, demais, eu acho, né? Demais. Essa ideia de vender a vida perfeita e tudo mais. Vender essa riqueza, essas coisas assim. Então, eu super vejo esse futuro para NFTs também. Principalmente esses que ganharam notoriedade esse ano, como o próprio Bored Ape Yacht Club, Cool Cats também. Todos esses... na minha opinião, tem tudo pra ganhar esse status de serem as Lamborghinis do futuro aí. O cara vai ganhar dinheiro com cripto, não vai mais comprar uma Lamborghini, agora ele compra um CryptoPunk. E um Tesla. Um Tesla também. Gasolina é cara, ou então a Lamborghini vai ficar elétrica, né? Não sei. Vamos ver o que vai dar. Né? Então, cara, acho que assim, o resumo da ópera é que a gente vai ter cada vez mais um mundo digital, que a gente vai poder se manifestar digitalmente, seja através dos VRs, né? Aí o Zuckerberg com a Oculus, uma empresa que ele já vem investindo aí faz alguns anos já e desenvolvendo produtos aí de realidade virtual melhores, mais baratos também. Acho que agora eles lançaram bem baratinho. $299, né? Acho que não tá tão barato pro brasileiro. Para o custo de um VR tá barato. Então. Justo. Então a gente vai assim, acho que não tem volta, cara. Acho não, eu tenho certeza que não tem volta. Cada vez mais a gente vai estar se manifestando digitalmente, se relacionando, comercializando, se mostrando digitalmente. Exatamente. E já existe esse tipo de comércio digitalmente também, né? A gente estava falando dessa coisa de tokenizar coisas reais. Se não me engano, eu esbarrei num protocolo um pouco mais
acho que foi no meio do ano passado, que vendia garrafas de vinho tokenizadas como NFTs. Então você comprava um NFT na blockchain e tinha a opção se você queria receber o vinho na sua casa ou não. Você poderia não receber e aí revender, e aí a pessoa que comprasse poderia, de repente, optar por receber o vinho, etc. Então, tem essas soluções. Acho que tem a mesma coisa para whisky também. Eu cheguei a ver uma coisa relacionada ao whisky que também tinha essa aplicabilidade. E é interessante, né? Você pode criar modelos de negócio em cima disso, por exemplo. Sei lá, se você tiver 5 garrafas da nossa loja aqui, você ganha um desconto especial, uma coisa desse tipo, sabe? Cara, a Nike tá entrando em NFTs, Sim. o Louis Vuitton a gente já comentou já em outro podcast. É aquele negócio joguinho do Flex, né? O Flex. Quem tem um Nike, um Louis Vuitton principalmente, é o cara que quer fazer aquele flexinho de base. O Flex é também cara, é a expressão, né? Assim, a gente se expressa através dos nossos posts de Instagram, daquilo que a gente mostra, né? Então, o ser humano, ele é uma condição natural do ser humano querer fazer esse flex, tipo... E eu acho que essa tecnologia de NFTs, ela só constrói em cima disso. Ela só deixa mais acessível globalmente isso. Acho que a tecnologia de blockchain em geral, ela nos ajuda a digitalizar muito das coisas primitivas do ser humano, que é nossa vontade de propriedade, de fato, que eu acho que é uma coisa inerente do ser humano, né? O ser humano, no momento que ele se torna um ser racional, a coisa mais importante é a propriedade. De fato, assim, é direito de propriedade. E não tem maneira, não tem outra maneira, hoje eu não vejo outra maneira de você representar a propriedade fora de uma blockchain, de maneira digital. Porque você consegue realmente ter propriedade, você consegue ter custódia sobre seus ativos, sobre tudo que tiver na sua carteira, você é de fato o dono. Só você tem acesso àquilo. E na minha opinião, não tem nada mais disruptivo para o futuro do que essa propriedade de fato, né? Porque no mundo tradicional isso não existe. A gente não tem propriedade de fato sobre nada, né? Por exemplo, se você parar de pagar imposto, vamos supor, o governo vai lá e vai tomar sua casa, vai lá e vai tomar tudo que você tem, por exemplo. Você está sujeito ao intermediário. Exatamente, você sempre está sujeito ao intermediário. Quando seu dinheiro está no banco, ele está no banco. Quem cuida é o banco, não é você. Então, o mundo de blockchain, ele deixa de ter intermediários, ele acaba com a confiança. E todo o mundo... todo mundo moderno foi construído à base de confiança, né? Você tem que confiar no intermediário para você... Sim, para fazer qualquer coisa. Exato. Quando você vai comprar alguma coisa de alguém, você tem que confiar que aquela pessoa está sendo honesta com você, que aquele produto é o produto de fato que você está comprando. Tanto é que, por exemplo, quando você vai comprar uma comida no iFood, você busca o restaurante que tem uma melhor avaliação. Por quê? Porque as pessoas depositaram mais confiança naquele restaurante. Então, o mundo hoje gira ao redor de confiança. E através de blockchain, nós podemos criar um mundo que não depende da confiança. Depende do código. Exatamente. E na minha opinião, essa é a maior disrupção, não só econômica, mas societária como um todo. Acho que a sociedade vai mudar muito quando nós, de fato, não precisarmos mais de confiança para nada. Acho que é meio que um efeito Peter Parker, né? É uma tecnologia que te dá mais poder, mas exige de você mais responsabilidade. Com certeza, com certeza. Disse bem, tio Ben. Acho que eu vou usar isso aí em alguma publicação que a gente fizer aqui no Império. Isso é feito Peter Parker. Feito Peter Parker é uma boa. Coloca de título, assim. Bom, acho que é isso? Temos um episódio. Temos um episódio, beleza. Bom, vamos para a mineração da semana. Pessoal, a gente tem aqui um relatório da Arca Invest. Se você for no site deles, é super legal, muita coisa boa, se você ler inglês principalmente. O nome do site é ar.ca, só isso. Nada além, não preciso de .com.br, nada. Lá você vai encontrar os relatórios aí, acho que semanais, né, Luca? Newsletters. Eu não sei se semanal ou é mensal, acho que é semanal. É em algum intervalo regular. Eu acho que ou é semanal. Mentira, acho que é mensal, talvez. Quase certeza que é mensal. Bom, enfim. Vocês vão descobrir se é mensal ou se é semanal indo lá e checando o newsletter dele chamado 2 Satoshis, né? Tem uma expressão em inglês que é give your 2 cents. É tipo, dê sua opinião ali sobre o assunto. Então, eles
fliparam aí esse conceito e falaram: aqui tá os nossos 2 satoshis para você, nossa opinião sobre esse tema específico. E o da última edição foi justamente sobre o tema de metaverso. Uma leitura muito boa, galera. Não só dessa edição, como das outras edições também. Vale muito a pena para você aí que tá buscando se aprofundar mais sobre tanto blockchain, NFTs, investimento. E se você quer aí tá fazendo parte dessa criptoeconomia que eu e acredito que o meu amigo Lucas aqui somos muito felizardos e eu diria até apaixonados por esse negócio, porque é uma coisa que é revolucionária e que quem tá chegando cedo tá bebendo água limpa. Acho que eu só queria comentar que um episódio do CryptoStorm que a gente não fala nem de Jeff Dorman da Arca, nem de Bankless, não é um episódio do CryptoStorm. Realmente, os caras são muito boa fonte de informação. Bom, beleza. Pessoal, muito obrigado. Vocês aí que são os nossos ouvintes fiéis aí do CryptoStorm. Ficamos aqui com a edição 107 e nós vemos vocês na próxima semana. Até a próxima semana, galera. Queria deixar um salve especial para o pessoal que tá ouvindo de Portugal. Teve um Felizardo que me chamou no Twitter para falar que era fã e era lá de Portugal. Então, salve para os ouvintes portugueses aí do CryptoStorm. Portugueses. Um abraço. Valeu.